Grande Eduardo Titão, Luiz Roberto Juraski Lino no backstage. Me ouve bem, Luiz Roberto? Gravando? Presença ilustre, doutora Mariana Michelotto, nossa entrevistada da última quarta-feira. Quem não acompanhou a nossa live da última quarta, está disponível lá no canal do YouTube, Arnes de Oliveira e Andreasa, com a doutora Mariana Michelotto, um bate-papo super legal, com questões relacionadas à dupla imputação. Vale a pena conferir. Está aqui no IGTV do Instagram, mas também está lá no nosso canal do YouTube, Arnes de Oliveira e Andreasa. Se você passar por lá, vai verificar que tem muito conteúdo relativo ao compliance, tem 10 vídeos relativo à declaração de imposto de renda. A doutora Inayá fez nos últimos 2 anos vários episódios sobre esse tema. Todas as nossas rodas de conversa, que são um programa desenvolvido por mim e pelo Dr. Guilherme Lucchesi, que está aqui nos acompanhando, também estão gravadas no YouTube Arnes de Oliveira e Andreasa. As rodas de conversa também estão no canal do Guilherme Lucchesi, do YouTube, vale a pena conferir. E amanhã, às 17 horas, nós teremos uma roda de conversa sobre a nova lei de licitações. E estarão comigo e com o Guilherme Lucchesi as advogadas Inayá Botelho, Natasha Lago e o advogado Edgar Guimarães. Então fica já o convite para amanhã estarem conosco. Vamos rodar ao vivo no YouTube Arnes de Oliveira e Andreasa. Se você passar por lá, já faz a sua inscrição, já recebe as nossas notificações e também tem acesso a todas as nossas lives, que são semanais às 17 horas. Hoje já está aqui conosco, pedindo passagem, Dr. Ivan Navarro Zonta, que nos trará um tema interessantíssimo, como todos os temas das quartas-feiras, que é o tema tratando do crime de obstrução de justiça. Então eu estou aceitando aqui o teu pedido, Ivan, para você. Já estamos com os nossos amigos, Rodrigo Sardenberg de São Paulo, Eduardo Pacelli de Camboriú, Marcos Vinícius Michelotto, Thalita, Tânia, tanta gente boa, Maurício Ferrante. Salve, Ivan, seja muito bem-vindo. Boa tarde, cara Dr. Marlos, boa tarde a todos. Como estão? Me ouvem bem? Muito bem, 100%. O senhor está parecendo um jornalista da TV Globo aí, super bem enquadrado com a biblioteca, com o quadro da nossa gloriosa Universidade Federal do Paraná. Tá tudo Eu tenho ótimo. Aqui a mentoria técnica de preparo da minha participação pelo nosso caríssimo Lucchesi. Estava me auxiliando aqui agora para fazermos o acesso. Como é minha primeira participação nas lives de quarta-feira, então eu precisava aí de um auxílio técnico especializado e felizmente tenho o apoio do nosso caro Lucchesi aqui para me auxiliar. Auxílio de altíssimo nível, uma hora técnica, com certeza. Técnica caríssima, né, Ivan? Com certeza. Depois eu tenho que verificar como que eu vou resolver essa pendência. Boa, muito bem. Ivan, é uma alegria te receber. A gente vai tratar do crime de obstrução de justiça. É um tema interessante, eu sei que é objeto dos teus estudos, mas antes de darmos início ao tema propriamente dito, eu gostaria que você, e eu o conheço, um grande advogado, trabalha no escritório do Dr. Guilherme Lucchesi já há algum tempo, mas eu gostaria que você se apresentasse aos nossos amigos, os ouvintes, os nossos telespectadores, nossos internautas. Com certeza. Para conhecerem você, a tua trajetória, enfim, saberem tudo que você tem feito e trabalhado. Com certeza. Primeiro de tudo, meu obrigado
sincero e encarecido ao Marlos pela oportunidade. É um prazer estar aqui conversando com o Marlos, com todo o nosso acompanhamento, e é uma grande satisfação poder não só me apresentar, mas estar começando a falar um pouco sobre esse tema, né, que eu escolhi para analisar no mestrado, que eu espero que venha a ser um tema de alta relevância aí a partir de agora, e eventos futuros e estudos futuros. Bom, com certeza. Você tá... Diga lá, isso, diga lá. Perdão, como o Marlos indicou, eu estou advogando agora no escritório do nosso caro professor Dr. Guilherme Lucchesi, né, com quem eu tive a honra de estudar e conhecer na faculdade, na Universidade Federal do Paraná. Antes de voltar a advogar, eu estive muitos anos trabalhando no Ministério Público do Estado do Paraná, no cargo de assessoria na área criminal, então tive ali uma boa experiência, né, no dia a dia dos processos criminais do lado da acusação, né? Muito importante. É uma experiência interessante, né? Nos favorece uma visão do lado da acusação, né? Eu tento trazer isso todos os dias para o nosso trabalho aqui na defesa, né? Tentar antecipar como que os nossos colegas promotores e juízes provavelmente tratarão as nossas teses. Então, depois de alguns anos no Ministério Público, eu decidi trocar o cargo, né? Decidi sair para a advocacia, para perseguir uma finalidade com uma possibilidade de crescimento com certeza maior, e o que tem sido uma atividade muito gratificante, né? Essa experiência de estar na luta pelo direito da defesa, né, é algo assim que com certeza envolve a gente e transforma a nossa vivência. Eu tenho pouquíssimos anos de experiência, mas já me sinto aí apaixonado verdadeiramente pela atividade. Aí, legal. Pouco antes de ter saído do Ministério Público, eu voltei a ter mais contato com a área acadêmica aí para me atualizar bem, fazer um reforço técnico importante aí, e tive a felicidade de fazer um curso com a Mariana, que esteve na nossa live da semana passada, na Alemanha, na cidade de Gotinga. Lá tivemos a honra de ter aula com o professor Roxin, professor Caiambos e vários outros dos maiores nomes da Europa e da América do Sul que nós temos aí na Escola de Direito Penal e Processual Penal. Pouco tempo depois, decidido a sair do Ministério Público, comecei a fazer alguns contatos e encontrei o Lucchesi, que por coincidência, expandindo as operações, já me chamou para conversar, e temos aí há alguns anos já uma amizade, uma parceria excelente, incomparável e motivo de grande felicidade para mim. Atualmente estou terminando, talvez seja uma palavra muito forte. Estou em vias de começar a terminar o mestrado em Direito na Universidade Federal do Paraná, sob orientação do professor Dr. João Roberto Garcês Ramos, sobre o tema da obstrução de justiça. Esse tema de hoje é o teu tema de estudo, legal. Exato. É um tema que eu escolhi para pesquisar. No final de 2019, nós fizemos a apresentação do projeto, porque é um tema que ainda tem muito espaço para tratamento, e não foi suficientemente analisado pela nossa doutrina e pela nossa jurisprudência. Então, eu espero mostrar para todos aqui uma descrição inicial de alguns dos maiores problemas que têm sido identificados pela pesquisa e pelo que nós temos visto em casos práticos. Muito bom, excelente, Ivan. Fica aí um exemplo da tua trajetória, ainda um jovem advogado, já brilhando, com experiência, tanto no tempo que você trabalhou no Ministério Público, agora ganhando grande experiência aqui na advocacia da defesa, e isso é muito interessante, juntando com todos esses aspectos teóricos do curso em Göttingen e do mestrado da Federal com o professor João Galberto. E nós temos aqui hoje também a presença do Rubens, que está nos acompanhando desde Munique, mandar um grande abraço para ele, Aurélio Peluso, Gabriel Gazebo está nos devendo uma live, Vossa Excelência, juiz, doutor Gabriel, está sempre convidado, estou esperando o teu aceite. E aí, Ivan, eu quero aproveitar a presença do Guilherme Lucchesi, que te ajudou aí no início da live, que já está dizendo que a fatura será alta. É o Guilherme que está presidindo o Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico.
Então, fazer um convite a todos que estão nos acompanhando e que ainda não são associados ao Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, de comparecerem no site www.ibdpe.com.br, fazerem a sua inscrição. A mensalidade é uma mensalidade, anuidade super justa. Nós temos uma série de atividades exclusivas para os associados, temos um conteúdo também de domínio público que está no site. Então fica aí o convite para estarem conosco no IBDPE, como a Maria Augusta, que está nos acompanhando e também é nossa associada. E aí, Ivan, entramos no crime de obstrução à justiça, previsão legal, da onde surge esse crime, o que é esse crime? Vamos dar o pontapé inicial no nosso tema. Maravilha, vamos lá. Bom, crime de obstrução de justiça está sendo chamado assim pela maior parte da doutrina, embora não tenha esse nome na previsão legal. Nós não tínhamos essa figura até 2013, quando ele foi trazido como um parágrafo da Lei 12.850, Lei de Organizações Criminosas. Ele está previsto como parágrafo 1º do artigo 2º, que prevê o delito de integrar organizações criminosas, ou seja, ele é um apêndice, né, um anexo, ele não ganhou nem o espaço de ser um artigo próprio, e ele decorre, em princípio, de um compromisso assumido pelo Brasil com a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, Convenção de Palermo. Conforme a previsão legal que foi esculpida na Lei 12.850, a gente tem hoje o seguinte delito. Aqui peço a licença de todos para ler uma colinha, porque depois a gente vai tentar analisar individualmente cada um desses elementos. Conforme a redação legal, comete o delito quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Então, a gente vê aí que é uma redação legal econômica, né, para dizer o mínimo. Depois eu pretendo fazer um pouco de críticas mais contundentes do que dizer que é uma redação econômica, mas a gente já verifica aí que é curta. A gente tem que analisar bem o que significa, né, o que impede ou embaraça uma investigação criminal. O meu interesse pontual sobre esse crime surgiu ao longo do ano de 2019, com um caso prático no escritório aqui que a gente atua, na Operação Quadro Negro, na qual nós tivemos a imputação a vários réus de atos de obstrução que seriam basicamente apagar mensagens e fotos do telefone celular de um dos acusados e de vários acusados tentarem convencer um outro a permanecer em silêncio e ou não levar informações às autoridades públicas. Então, ambas essas acusações são algo que na hora já causaram ali uma certa estranheza, né? Qual é o limite que alguém tem quanto à ingerência dos dados do seu próprio aparelho celular, né? Como que a gente pode admitir a criminalização de um ato de manipular, apagar, renovar, substituir o conteúdo do seu próprio aparelho celular? Fotos e mensagens, né? Algo que fazemos cotidianamente. E também, um outro ponto importante, um próprio investigado ser convencido a manter-se em silêncio, ou seja, algo que é de direito dele. Como que você criminaliza alguém que estaria convencendo uma outra pessoa a exercer um direito garantido pela Constituição, né? Como que você pode dizer que é uma ação criminosa se o objetivo é que alguém faça algo que a Constituição permite? Pois bem, fora esse interesse pontual que surgiu a partir desse caso, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu verifiquei também que nós já temos outros casos de relevo e outros casos muito interessantes surgindo no nosso cenário nacional. Como, por exemplo, nós tivemos oferecimento e recebimento de denúncia contra o Aécio Neves pelo STF por uma situação muito interessante. A imputação de obstrução de justiça contra o Aécio Neves teria se dado por ele ter tentado substituir um ministro com o intuito de obter maior controle sobre a Polícia Federal. É algo que parece que a gente viu numa forma parecida recentemente, né? Aécio foi denunciado. Parece até que está acontecendo isso num país distante. Pois é. Né? Algumas ditaduras, né? Uns outros cenários. Tem presidente tentando
tentando interferir na diretamente Polícia Federal, para livrar os filhos, tem ministro fazendo ameaça à Suprema Corte, mas tudo isso é longe daqui, graças a Deus. Eu não sei se o caso do Aécio era exatamente para tentar livrar os filhos, mas que ele foi denunciado por obstrução de justiça foi. Né? Se está certo ou errado, não estou constituído nos autos, não tenho detalhes. A gente tem também um oferecimento e recebimento de denúncia também pelo STF contra o senador Ciro Nogueira, que teria tentado comprar o silêncio de um ex-assessor. Então, mais uma vez, essa tentativa de criminalização de alguém que está no contexto de um exercício de um direito, né? Se alguém é investigado e simplesmente pode decidir que não vai colaborar com as autoridades, como que seria possível criminalizar alguém que sugere esse curso, né? Essa ação, enfim. Nós tivemos também oferecimento de denúncia contra o ex-presidente Michel Temer por ter tentado impedir que Eduardo Cunha firmasse acordo de colaboração premiada. Outra ação que está na esfera de liberdade, né, do investigado, é de total liberdade dele decidir se faz um acordo de colaboração ou não. Então, causa estranheza que alguém seja denunciado por aconselhá-lo a não firmar a colaboração premiada. Mas, enfim, depois voltamos a conversar sobre isso. E tivemos também, num outro caso de muita repercussão, oferecimento de denúncia contra investigados no caso referente ao assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Inclusive, uma advogada que teria atuado no curso do inquérito para tentar ocultar a identidade dos verdadeiros autores do crime. Esse caso é interessante também justamente por envolver uma advogada que estava constituída no inquérito, atuando a favor de alguém que já tinha sido trazido ao inquérito, e nos traz aí essa situação. Poxa, o advogado que está atuando na investigação também pode ser denunciado, pode ser acusado pela prática do crime de obstrução de justiça. Então, logo de cara, já surge uma preocupação dentro da atividade da advocacia. Quanto sabemos, né? Qual que é o limite do advogado na investigação? Né? Que tipo de atuação pode, 2, 3, 4 anos depois, ser considerada pelos órgãos de persecução como atos de obstrução? E, como eu acho que já ficou sugerido aqui pela redação do tipo, a lei por si só não responde essas perguntas de forma alguma, né? Ela apenas indica que quem impede ou, de qualquer forma, embaraça uma investigação. Vai caber a nós, advogados, promotores e juízes, ao longo do tempo, verificar e definir concretamente, então, o que de fato é impedir uma investigação criminal, o que é embaraçar, de qualquer forma, uma investigação criminal. Eu creio que isso não vai ser fácil. Né? Eu espero encontrar na pesquisa... Pois não. Não, pode seguir. Eu espero encontrar alguma coisa na pesquisa, na doutrina, na jurisprudência, que ainda é escassa, ambas são escassas quanto a esse tema. Espero encontrar alguma coisa que auxilie a fixar balizas, né? A fixar um norte interpretativo quanto a esse tipo, porque ele afeta diretamente o exercício do direito de defesa, a autodefesa do próprio investigado e até a atividade advocatícia, né? Com certeza a gente pode encontrar em breve vários outros casos em que os próprios investigados, parece estar sendo a regra, e seus advogados vão estar sendo acusados por atos de obstrução de justiça. Então a gente tem duas situações interessantes. Alguém que tem uma situação diferenciada no inquérito, que tem as garantias da autodefesa, do nemo tenetur se detegere, e do advogado, que está atuando com a finalidade de garantir esses direitos. Né? Então a gente tem que saber até onde o investigado pode exercer a sua recusa a auxiliar as investigações e até onde o advogado pode atuar de forma ativa com o objetivo de encerrar as investigações. Né? É algo aí que tentaremos lutar aos poucos para que a doutrina e principalmente os nossos tribunais tenham de forma mais cuidadosa. Que, por enquanto, nós temos vários problemas identificados. Eu até em breve aqui pretendo apontar alguns já. Isso, e aí antes da gente entrar nesses problemas, para quem está chegando agora, estou conversando com o Ivan Navarro Zonta sobre o crime de obstrução de justiça. Ele deixou claro a redação extremamente econômica e vaga que veio com a 2.850, demonstrou para nós, e só pela
pela titulação dos casos, nós podemos verificar como a matéria é polêmica. Então, mencionou a questão de apagar as fotos e apagar conversas telefônicas, que é uma discussão que tem na Quadro Negro, que é uma das maiores operações que tramitam aqui no estado do Paraná, mas também a nível nacional tivemos denúncias de obstrução à justiça no caso do ex-senador Aécio Neves, no caso do senador Ciro Nogueira, que apesar de ter dito que o inquilino do palácio era uma pessoa fascista, hoje ocupa a chefia da Casa Civil desse mesmo fascista. Tivemos como exemplo que o Ivan trouxe também a denúncia contra o ex-presidente Michel Temer, e também o Ivan nos trouxe a preocupação e a denúncia que também aconteceu por obstrução à justiça lá no caso da Marielle Franco, aliás, caso que também não foi esclarecido e que pende de esclarecimentos de quem mandou matar Marielle Franco. E dentro agora dos pontos problemáticos que essa redação vaga e econômica, por assim dizer, como o Ivan ponderou, e que isso tudo é objeto do mestrado que o Ivan está realizando na Universidade Federal do Paraná, sob orientação do professor João Galberto, nós vamos, então, ingressar nessa problemática do tipo propriamente dita, né Ivan? Com certeza. Acho que aí você pode apresentar os problemas que você tem estudado dentro da tua dissertação, dentro do teu estudo do mestrado. Com certeza, vamos lá. Eu até achei interessante que eu não tinha falado em vagueza do tipo até o momento, só tinha falado que o tipo é econômico. Mas o nosso caro Marlos já identificou de plano que é um tipo vago. Esse é possivelmente o maior problema e o problema que origina todos os outros quanto a esse crime, que é claramente uma descrição de tipo penal que não fornece segurança nenhuma para o intérprete, né? E essa vagueza, inclusive, já está sendo objeto de análise pelo STF numa ação direta de inconstitucionalidade, foi ajuizada pelo PSL, quanto a esse e outros dispositivos da Lei 12.850. O PSL alega, basicamente, a vagueza do tipo, justamente, a limitação inadmissível do direito de defesa e do direito de autodefesa, e a desproporcionalidade entre as penas aplicadas ao crime de obstrução de justiça, que são as mesmas combinadas ao delito de integrar organização criminosa. E seria, né, até pela forma que o delito de obstrução de justiça está previsto, como um parágrafo do crime de integrar organização criminosa, seria possivelmente algo menos grave, menos importante. Certo. E essa ADI está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, mas, por enquanto, nós temos apenas algumas manifestações. Temos manifestação da Procuradoria-Geral da República pela constitucionalidade dos dispositivos, era de se esperar, né? E sim, nós não temos ainda, e acho que não temos sequer previsão de análise definitiva pelo Supremo. Então, o tema está aberto à discussão. A aposta de quem está começando a estudar esse tipo e quem teve conhecimento dessa ação direta de inconstitucionalidade é que o Supremo rejeite e faça, no máximo, uma interpretação conforme para quem sabe limitar um pouco. Se isso acontecer, eu acho que já é uma vitória relativa, ao menos quanto à obstrução de justiça. Porque, de fato, nós temos muitos problemas. O Supremo que não tem se preocupado em agir com rapidez nos julgamentos que não lhe são interessantes. A gente pode citar aqui, por exemplo, o juiz de garantias, que está aí há alguns anos já suspenso na gaveta do ministro Luiz Fux, que, aliás, tem tomado pouquíssimas providências contra os ataques diários contra a democracia e que colocam a nosso Estado Democrático de Direito em risco, diferente daquilo que fez o ministro Barroso no início do ano jurídico do segundo semestre do Tribunal Superior Eleitoral, quando determinou a abertura de queixa-crime contra o inquilino do Palácio
e acompanhado por todos os ministros do TSE, o ministro Luiz Fux tem sido vagaroso nas respostas a esses ataques cotidianos que temos sofrido e que, por certo, podem me cobrar aqui nas lives do ano que vem, teremos inúmeros problemas na época da eleição. Então, vai ficar registrado no nosso canal do YouTube que esta ação direta de inconstitucionalidade 5567, mencionada pelo Ivan, que foi proposta pelo PSL, que está com a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, sem previsão de julgamento, discutindo justamente a inconstitucionalidade do tipo de obstrução de justiça. Ivan, eu vou aproveitar a interrupção que eu fiz a você, vou noticiar a presença da doutora Sandra Regina Silveira conosco, doutora Sandra que coordena o grupo Anjos do Asfalto e também os Anjos Noturnos, na verdade, né, Sandra? Eu sempre misturo os dois, mas os Anjos Noturnos são tantos anjos que agora tem os Anjos de Salto que participaram do júri na data de ontem ou de anteontem, e os Anjos Noturnos que toda semana distribuem mais de 400 refeições nas ruas de Curitiba para os nossos desassistidos. Então, quem quiser ajudar, a partir de R$20, a doação é super bem-vinda. Os dados do Pix estão lá no Instagram da Sandra, Sandra R. Silveira, e vale super a pena participar, é um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso e que as pessoas realmente precisam dessa ajuda. Sandra, fica o meu beijo, meu muito obrigado, tenho apoiado aí enormemente a tua iniciativa, divulgando nos meus grupos e aqui na nossa live. Feito esse merchan, Ivan, voltamos para os problemas do tipo, você já falou da discussão sobre a inconstitucionalidade, mas tem outros, eu tenho certeza que temos outros problemas desse tipo de obstrução de justiça. Com certeza. Fora a questão da inconstitucionalidade, que a gente deixa em suspenso porque muito provavelmente não vai ser reconhecida, a gente tem isso que o Marlon já identificou, que é a vagueza do tipo, né? A previsão de impedir ou embaraçar de qualquer forma a investigação criminal, com certeza é algo que deixa espaço para muitas interpretações, muitas delas aberrantes, inclusive, que a gente começa a esmiuçar um pouco a partir de uma análise mais cuidadosa. Primeiro, os próprios verbos nucleares, né? A noção de impedir, a gente até consegue delimitar de alguma forma, pelo conteúdo da palavra, como impedir ou obstar de forma absoluta, né? Encerrar, parar, enfim. Obstar algo totalmente. Agora, o maior problema entre os dois com certeza vem com embaraçar. Embaraçar de qualquer forma ainda por cima. Então, embaraçar é uma palavra que por si só já permite que a gente tenha interpretações diversas a respeito do significado, né? Depende de um contexto para a gente entender qual é o sentido desse verbo. E o nosso contexto aqui de embaraçar a investigação criminal é realmente algo que é impossível definir só pela leitura, né? O que de fato embaraça uma investigação criminal? Impedir a gente até entende, é matar a investigação, né? Encerrar o inquérito ou impedir que ele prossiga. Agora, o que é embaraçar, né? A gente tem que causar um atraso, a gente tem que causar uma dificuldade, ou a gente tem que causar a não produção de algum elemento de investigação que seria produzido, né? O que embaraça a investigação? Simplesmente não aparecer no dia que está agendado pelo escrivão é embaraçar, né? Então, o tipo não explica nada. A gente não sabe o que é embaraçar uma investigação criminal. E a gente não sabe nem, e isso é discutido pela doutrina, embora longe do que vai ser suficiente para resolver, a gente não sabe se esse é um crime que vai ser entendido como crime formal ou crime material. Eu já verifiquei na pouca doutrina que trata com atenção sobre esse crime, que há opiniões para os dois lados. Ou seja, se é um crime que exige um resultado material, naturalístico, ou se é um crime que se consuma com uma mera conduta que visa embaraçar. Então, qual que é a importância de definir essa diferença? Tem gente que diz o seguinte, olha, para você embaraçar a investigação criminal e ser responsabilizado pelo tipo de obstrução, você tem que causar um resultado concreto, ou seja, tem que ter um prejuízo identificável para a investigação. E tem outros autores que dizem não, se você praticar uma ação visando atrapalhar a investigação,
Mesmo que você não faça nada suficiente para atrapalhar a investigação, você vai ter incidido no tipo, né? Porque só o modo impedir exige que a investigação seja encerrada. Embaraçar não exigiria. Então, já tem gente dizendo o seguinte: se você tentar praticar uma ação que não acarrete resultado nenhum de prejuízo à investigação, já haveria obstrução de justiça, que parece ser um absurdo, mas enfim. Essa palavra ela é tão absurda, Ivan, se você me permite, que se vontade. nós perguntarmos para uma autoridade policial, por exemplo, não para todas, mas para várias, tenho certeza, o que é impedir, o que é atrapalhar e propriamente o que é embaraçar, essa autoridade policial dirá bem, embaraçar é o ato de contratar um advogado. Isso já causa um grande embaraço na investigação que é produzida pela autoridade policial. Outro lugar onde a gente percebe claramente é quando, e isso não é do teu tempo, mas aqueles advogados mais antigos, como eu, de 30 anos, bastava você chegar no balcão de uma vara criminal e a leitura corporal que aqueles funcionários todos da vara faziam do advogado era: chegou quem vai embaraçar o nosso trabalho. Então, do jeito como está posto, tipo, quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação da infração penal, se efetivamente, como você está dizendo, isso não ficar muito claro, isso tem que ficar claro no tipo, como você disse, isso vai acabar ficando claro na jurisprudência, mas até se criar uma jurisprudência... Quando muito, né? Quando muito. Não são poucos os casos de advogados que têm sido investigados por embaraçar a administração, embaraçar e obstruir a justiça. Então, o termo, a palavra realmente é péssima. Parece brincadeira, mas para quem advoga, quem está nos acompanhando e advoga na área criminal, com certeza já sentiu isso na pele, já sentiu que o embaraço somos nós próprios. E aqui está discutindo conosco, e eu convido a todos para participarem da nossa discussão aqui no chat, o Douglas Rodrigues, que acabou também de estar conosco numa live, fazendo o lançamento virtual do seu livro Investigações Corporativas e Processo Penal, que está à venda na editora TOTH, T-O-T-H, é só entrar no site e adquirir, R$80. Douglas, manda o café depois aí do patrocínio, hein? E o Douglas está aqui dizendo que ele sempre se questionou como ter obstrução à justiça na forma de embaraço quando a investigação é concluída. Quer dizer, realmente é um problema. Maurício Ferrante, grande Maurício, está aqui conosco, contribuindo também. Ele, se pedir uma declaração para esclarecer fatos a um delator, é embaraçar ou é uma obstrução à justiça? Bom questionamento, vou deixar o Ivan refletir um pouco sobre isso, a gente pode voltar nesse questionamento. E o Guilherme Luquez está concordando com o Douglas, dizendo que esse é o ponto, uma verdadeira loucura. Então fica aqui, o chat está aberto para as perguntas e para os debates, e isso tudo fica gravado no YouTube, Arnes de Oliveira Andreasa, com os comentários, porque aqui no IGTV fica gravado também, mas não aparece os comentários, porque o Instagram não grava os comentários, mas lá no YouTube a gente está gravando com os comentários. Se você quiser entrar um pouquinho nesse ponto do Maurício, ou se você quiser seguir, depois a gente volta nele, Ivan. Eu achei muito interessante a questão levantada pelo Maurício, que eu aproveito para cumprimentar de novo já, um grande abraço, porque isso de fato pode ser levantado sim. Muitas das imputações de obstrução que a gente vê são justamente no contato de investigados com outras figuras envolvidas no inquérito policial. Então, digamos, se você tem, dentro de um contexto com vários investigados, um que entra em contato com o outro, conversam sobre versões, conversam sobre fatos ou conversam sobre provas, isso depois chega na Polícia Federal, na Polícia Civil, nos Ministérios Públicos estaduais e federais, e pode com certeza causar a impressão de ocorrência de obstrução de justiça. Aquele investigado está tentando convencer o outro a ficar quieto, aquele investigado está tentando orquestrar versões para apresentarem uma narrativa combinada, né? Esse é um outro ponto muito complicado também, porque os Estados Unidos até têm muito mais experiência que nós a lidarem com esse tipo, porque eles preveem a obstrução de justiça no Código Penal e nos códigos estaduais há décadas e até
alguns estados e até a legislação federal quanto a esse delito tem mais de 100 anos, salvo muito engano. E até um dos pontos em que o professor João Galberto tem me ajudado muito é justamente em encontrar e destrinchar a análise que os norte-americanos já fazem sobre esse tipo. Porque eles já lidam com isso faz tempo. Qual que é o limite da atuação do advogado? Qual que é o limite da atuação do próprio acusado e investigado? Né? Mas com certeza, respondendo de novo, ou tentando responder, né? Não sou eu quem vai responder, a gente vai ter que aguardar dos nossos tribunais. A pergunta do doutor Maurício, penso que há sim um grande perigo de que contatos entre investigados na fase de investigação seja compreendido e mal interpretado pelas autoridades persecutórias como tentativa de obstrução de justiça, com certeza. Principalmente depois se for revelado que um desses investigados era ou veio a ser delator, né? Aí você tem justamente alguém que está ou vai estar sendo delatado, tentando, entre aspas, tentando convencer o delator a aliviar para ele, né? Ou alguma situação absurda assim. Depois cai lá uma interceptação telefônica ou uma quebra de sigilo que mostra que os dois conversaram, o Ministério Público já pode achar que é um investigado tentando orquestrar a versão com o outro e imputar como autores de obstrução de justiça, com certeza. E até mencionar, Ivan, que o teu orientador, para quem está nos acompanhando, é uma das maiores autoridades, o Dr. João Galberto Garcês Ramos, uma das maiores autoridades em direito penal e processual penal norte-americano. Tem uma obra dele, eu tive a oportunidade de fazer uma matéria com ele no meu doutorado, e nós trabalhamos nessa obra, que é o curso de processo penal norte-americano do professor João Galberto. Vale a pena para quem se interessa. São inúmeros livros que o professor escreveu, mas esse é um livro bem interessante sobre o que a gente está também tratando com os precedentes norte-americanos. Nessa linha da resposta, Ivan, a Cláudia, que manda um super abraço de Londrina, que está conosco também no IBDPE e aqui, ela traz um ponto bem bacana, que com certeza não tem resposta, mas vale a gente fazer uma reflexão agora ou na sequência, como é que fica o crime de obstrução à justiça em relação à investigação defensiva. Porque me parece bastante óbvio aqui que se o advogado pode ser um embaraço à investigação, e nós não concordamos com isso, mas sabemos que isso acaba acontecendo, quem dirá a investigação defensiva que será por nós coordenada. Vale essa reflexão, Ivan? Com certeza. É uma reflexão muito importante, até porque é uma situação dessas de contato do advogado e, às vezes, do seu cliente com pessoas que vão vir a ser ouvidas como testemunhas na investigação pelas autoridades públicas, né? Então, se o tipo de obstrução de justiça acabar permitindo essa interpretação, a meu ver, exagerada e equivocada de que qualquer contato entre investigados ou investigados e testemunhas pode ser um embaraço, então qualquer investigação defensiva, teoricamente, poderia ser vista, dependendo dos resultados que estivesse numa investigação criminal, como embaraço. Então, a Cláudia apontou aí, sabiamente, mais um dos pontos que fazem com que seja um assunto que a gente tem que analisar com muito cuidado. Né? Vale um artigo, Cláudia, você que escreve super bem, vale um artigo para a gente refletir sobre o tema. Siga, Ivan. Aproveitando o gancho da Cláudia, Boa. Ela mencionou a investigação defensiva, mas eu quero trazer aqui um outro ponto que pode tangenciar a questão da investigação defensiva. A gente tem a previsão do tipo, né, de quem impede ou embaraça investigação criminal, mas isso não explica também a seguinte questão. A gente pode ter 3 momentos temporais diferentes aí em relação à investigação criminal. A gente pode ter um momento anterior à formalização da instauração da investigação, a gente pode ter um momento da efetiva tramitação de um inquérito policial ou de um procedimento investigatório criminal pelo Ministério Público, e a gente tem um momento posterior à investigação propriamente dita. Aí nós temos a seguinte questão. O tipo prevê quem impede ou embaraça investigação. Então, qual seria a nossa primeira conclusão a respeito desses 3 momentos no tocante à ocorrência do crime? Quando que ele pode acontecer? Antes da investigação, só durante a investigação ou depois da investigação, inclusive. E isso é muito importante porque, digamos que alguém ainda não está sendo investigado e tem contato com outros futuros investigados ou com testemunhas, ou elimina material incriminatório, dados digitais, fotos, documentos, etc. Isso antes da instauração da investigação. Essa pessoa praticou ou não o crime de obstrução de justiça.
Por incrível que pareça, esse é mais um ponto em que a doutrina, pouca doutrina aqui tem, consegue divergir. Porque, a meu ver, embora o tipo exija claramente a efetiva existência de uma investigação, né? Porque se não houver uma investigação, o que é que você vai estar embaraçando, né? Parece que falta um elemento do tipo. Tem gente que sustenta que as condutas de obstrução podem ocorrer antes mesmo da instauração da investigação. Inclusive, um dos fatos que foram imputados nessa denúncia da Quadro Negro, que eu mencionei no início da nossa conversa, ocorreu, e isso o Ministério Público identificou expressamente na denúncia, antes da formalização da investigação criminal. Ou seja, não tinha ninguém sendo investigado, nenhum desses denunciados, pelo menos, sendo investigados criminalmente, e foram denunciados por obstrução de justiça por um ato que teria ocorrido antes mesmo de existir uma investigação. Então, fica aí mais um ponto de total insegurança, né? Eu acho que durante a investigação, tranquilo, o tipo prevê exatamente essa situação. Agora, antes fica um primeiro ponto problemático. Aí nós temos o segundo ponto problemático, que é, e depois da investigação? E quando a gente tem o processo, né? Se eu perguntar para todo mundo que está nos assistindo aqui o que é investigação e o que é processo, todo mundo que é do direito vai saber diferenciar os dois 100% sem dificuldade alguma. O problema é que alguns dos nossos tribunais e alguns dos nossos autores já estão dizendo que investigação nesse tipo penal inclui também o processo, o que, a meu ver, é um absurdo, né? Total, absoluto. E a justificativa é especificamente interessante. Eu não vou citar quais autores, até porque são vários, seria injusto da minha parte apontar um culpado apenas, mas a justificativa é que, como há uma lacuna, e alguns identificam expressamente a questão da lacuna, e o legislador disse menos do que queria, nós fazemos uma interpretação extensiva do tipo para alcançar a obstrução de processo judicial. Interpretação extensiva, nesse caso, também conhecida como analogia em Malam Partem, né? Nós temos alguns poucos autores mais atentos que identificaram esse problema, inclusive já debateram ali numa questão de sucessão de obras com outros autores que entendem que essa analogia absurda seria admitida. Então a gente tem, por exemplo, 2 autores que numa obra lançada em 2014 já identificaram de plano, olha, esse tipo não alcança condutas de obstruir ou impedir processo. Se o legislador quis ou devia ter previsto a obstrução a processo judicial, paciência, ele não o fez. Não podemos agora distorcer o conteúdo técnico de investigação para abranger processo. Mas nós temos outros autores que usam essa justificativa, a meu ver não é cabível aqui para extensão de tipo penal, justamente porque consiste em uma analogia em Malam Partem, né? Se você tem um tipo penal que prevê que impedir investigação é obstrução, você não pode estender isso para quem impede ou embaraça processo. Processo é processo, não é investigação. Processo tem instrução, processo tem produção de provas. Tem ali uma dimensão epistêmica, né, de demonstração de uma verdade, de tentativa de demonstração de verdade. Mas não é investigação. Investigação é investigação. Mas, a despeito disso, a gente tem gente dizendo que obstrução de investigação criminal alcança processo. Mariana está concordando aqui com você que é um absurdo. Obrigado pela participação, Mariana. É realmente um absurdo. E o problema é que isso está colando. No STJ e no STF, nós já tivemos posicionamentos de ministros exatamente nesse sentido, de interpretação extensiva, né? Não é inédito que a gente tenha visto o STF, por exemplo, usar esse argumento de cabimento de interpretação extensiva quanto a tipos penais. É uma deturpação de um instituto interpretativo que deveria ser aplicado só quando a própria lei coloca uma previsão que permite, né? A gente poderia dizer, talvez, que de qualquer forma, embaraçar de qualquer forma, permitiria uma interpretação extensiva, porque a própria conduta permite isso ao prever de qualquer forma. Agora, investigação tem um conteúdo técnico processual específico que é claro. Investigação é uma coisa, é uma fase da persecução penal. Processo criminal é outra fase da persecução penal. E aqui eu levanto um outro ponto interessante.
Estou plenamente de acordo. Parece tão óbvio. Parece, né? Infelizmente não é. Não é. A gente podia convidar alguém aqui, talvez eu devesse identificar algum autor, a gente chama para uma próxima live e pergunta, e aí? E essa interpretação extensiva? Mas, enfim, convidado. Tem um outro ponto interessante aqui, que toca até na lógica da previsão desse crime. Me parece intuitivo que a gente punir a obstrução da investigação criminal é algo que está relacionado a um efeito de trazer impunidade, né? de impedir a aplicação do processo e a aplicação de penas a alguém que eventualmente mereça, alguém que eventualmente tenha praticado um crime. Agora a gente pode pensar o seguinte, se houve o encerramento da investigação e de fato houve a instauração de um processo penal com oferecimento de denúncia, teve alguma coisa embaraçada? Teve investigação impedida? Não teve. A investigação foi realizada, concluiu e houve oferecimento de denúncia. Então, como é que a gente vai dizer que houve embaraço? Né? É mais um outro ponto aí que, a meu ver, pesa muito contra essa interpretação que a doutrina e a jurisprudência estão tendo de admitir a conduta de obstrução de justiça para atos praticados na fase processual. E, inclusive, punir atos praticados na fase processual é algo que até coloca em maior risco os advogados de serem alcançados pelo crime de obstrução de justiça, né? Porque muitas vezes a gente tem uma investigação que não envolve a atuação de advogados constituídos, mas no processo tem que ter o advogado. Então, se a gente vai admitir, ou melhor, se os tribunais vão deturpar a interpretação desse tipo para permitir que haja crime de obstrução de justiça durante o processo, o advogado está mais exposto ainda, né? Quem dirá? Dr. Marlos ganha um HC no tribunal, mata o processo, obstruiu a justiça? Segundo o Lucas Otsuka, que está nos ouvindo, inclusive, a gente nunca ganha, a gente no máximo vence, porque ele não atua na área criminal, então ele não sabe que a gente normalmente perde, na verdade. Né? Para quem atua na área criminal, sabe que é pancadaria o dia inteiro. E esse tema, Ivan, eu acho que dá para desenvolver um pouquinho sobre essa conduta dos investigados e advogados num contexto de autodefesa ou de montagem de estratégias. A gente pode divagar aqui um pouco sobre isso? Com certeza. Um outro ponto interessante que é tratado pela doutrina, esse até, pelo que eu vi até o momento, tem posições mais ponderadas, é a própria questão do investigado, né? Ou seja, do membro da organização criminosa que está sendo investigado. Uhum. Ele, como investigado, tem direito à autodefesa, tem direito a não produzir provas contra si mesmo, tem direito de não colaborar com as investigações. Aí vem a questão, até onde vai esse direito? Né? Que tipo de conduta ativa ele pode praticar, que tipo de conduta passiva ele pode identificar nesse contexto de não auxiliar as investigações. A gente citou no começo aí o oferecimento de denúncias em casos em que investigados conversaram e decidiram permanecer em silêncio, ou cogitaram permanecer em silêncio, ou cogitaram colaborar ou não, né? E é algo que claramente está dentro da liberdade do investigado ao longo do trâmite do inquérito policial. Poxa, o cara decide se ele vai colaborar, se ele vai falar, se ele vai confessar ou não, se ele vai colaborar ou não. É algo que é do pleno direito dele, por enquanto, pelo menos, né? Esperamos que continue sendo. Agora, é verdade. Como que você diz que está obstruindo a justiça alguém que simplesmente está exercendo um direito? É uma linha complicada. Já tem autores dizendo, com base nisso, que o delito de obstrução de justiça não poderia ser aplicado para quem é membro da investigação organizada. Olha que interessante. Justamente porque esse daí estaria exercendo o direito de autodefesa. Isso abre um ponto interessante, né, que leva a gente a pensar, tá, mas o direito de autodefesa tem algum limite? Né? Até onde ele pode exercer esse direito? Todo mundo geralmente pensa nessa hora em destruir provas, né? É uma questão complexa. Geralmente alguém ouve várias notícias sobre investigados presos porque estavam destruindo prova, porque apagaram conteúdo do computador, porque substituíram o celular. E isso são muitos exemplos de casos que estão sendo considerados como obstrução de justiça. Agora veja, se a gente tem um investigado que não é obrigado a colaborar com a investigação
e ele tem dados, ele tem documentos próprios de propriedade dele, que podem ter um conteúdo autoincriminatório. Todos nós sabemos que ele não é obrigado a apresentar isso. Ele não é obrigado a entregar para as autoridades as provas que lhe incriminam. Até aí, tranquilo. Agora, caso ele oculte, ou caso ele destrua esses elementos, com certeza os nossos colegas da polícia ou do Ministério Público não teriam dúvida em dizer que ele está cometendo o crime de obstrução de justiça. Mas veja que interessante. Se a gente for concordar com essa opinião, olha a situação que fica o investigado. Ele tem um material autoincriminatório. No celular dele, por exemplo. O que não tem no nosso celular hoje em dia, né? Todo mundo tem todas as conversas, e-mails, documentos. Todas as provas do crime estão nos nossos celulares. Se o investigado não pode apagar, ele não pode reformatar o celular, se ele não pode limpar o WhatsApp dele, por exemplo, olha a situação. Ele vai ter que ficar com aquilo ali indefinidamente, até que alguém decida apreender esse celular, fazer uma perícia para obter esses documentos, porque se ele apagar vai ser obstrução. Ele não é obrigado a entregar. Então ele vai ter que ser o guardador das próprias provas que vão lhe incriminar, até que a autoridade policial ou a autoridade ministerial decida apreender aquilo e verificar aquelas provas. Parece ser uma situação meio esquisita também, né? Meio aberrante. Porque geralmente a gente pensa na conduta de alguém que destruiu provas, a gente já associa com alguém que está agindo de forma deliberada para atrapalhar o processo, para atrapalhar a investigação. Só que, por outro lado, o que a gente faz? Então, a gente admite que o cara fique obrigado a guardar para sempre ou por um tempo indefinido as provas que são prejudiciais a ele mesmo? É muito complicado isso. É um absurdo. Eu acho... Inclusive, nesse ponto, o Guilherme Lucchesi traz uma boa ponderação do professor Diogo Malan, que tem escrito e publicado semanalmente problemas justamente como esses que nós estamos debatendo. E ele tratou recentemente do chamado Joint Client Privilege, como o sigilo das comunicações entre as defesas. Se a defesa de um investigado conversa com outra defesa para traçar uma estratégia conjunta, isso seria obstrução de justiça? E eu acrescento aqui ainda que nessa conversa nós podemos tratar, sem nenhuma obstrução e sem nenhum problema, tratar sobre aderirmos ou não a um acordo de colaboração. E nós enfrentamos uma série de dificuldades e entendimentos de que, ao sugerirmos aos nossos clientes não fazer uma colaboração, estaríamos obstruindo a justiça, o que é totalmente inverdade, porque fazer ou não uma colaboração trata-se de uma estratégia processual, jurídica, válida, inclusive em sendo discutida com outros advogados de corréus. E isso é uma grande discussão, então vale a pena conferir esse e outros artigos do professor Diogo Malan, que está toda semana publicando temas palpitantes como esse. Obrigado pela contribuição do nosso presidente Guilherme Lucchesi. E aí chegamos, Ivan, ao momento de darmos um encaminhamento conclusivo desse tema. A maior, como diz o Guilherme aqui, que a frase mais dita nessa live foi um absurdo, tudo isso. É um bordão quase do Boris Casoy. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo, né? E a Cláudia está complementando com uma insegurança jurídica tremenda. Como é que a gente aponta a conclusão desse teu estudo, Ivan, que é objeto do teu estudo de mestrado, que eu sei que, apesar de você achar que está próximo, está longe de ser concluído? A gente nunca acaba esses estudos. Como é que você está imaginando concluir essa problemática? Eu sei bem que eu estou longe de concluir essa problemática. Animador, né? Animador. É animador o fato de ter o objeto de estudo, pelo menos, né? Eu tenho, no caso, todas as dúvidas, não tenho nenhuma resposta. Você sabe que eu encerrei o meu mestrado em 2002, portanto já se vão aí quase 20 anos e até hoje não terminei o mestrado, né? Estou ainda me debatendo com a problemática de 2002, eu ainda não terminei aqueles estudos, a gente nunca termina, só acrescenta problemas.
Com certeza. E esse vai longe, né? Como é que você aponta? Esse vai longe, vai longe. Vai longe, vai longe. Eu não vou assumir de forma alguma a pretensão de achar que eu conseguiria encontrar as respostas definitivas, né? Até porque a gente vai depender das respostas que a jurisprudência vai aplicar, né? São as respostas dela que valem mais, né? A gente aponta uma situação, a gente indica a doutrina, a gente apresenta memoriais, etc. No fim, a jurisprudência faz o que quiser e aplica do jeito que bem entender. Mas o que eu pretendo, dentro do que for possível... O teu verdadeiro orientador está fazendo a tua defesa aqui na tela, está dizendo que é um absurdo eu fazer esse tipo de pergunta para o mestrando. Mas não seria um absurdo, né, se depois não fosse ele o teu principal orientador. Exato. Eu vou até que checar minha pressão aqui depois do nosso encontro, porque essa pergunta me tirou totalmente a estabilidade emocional. Quais são as conclusões? Meses antes da data de entrega da dissertação... A Mariana está aqui também super concordando que é lastimável eu fazer esse tipo de pergunta para você. Sim, que também ela está dizendo que também deveria ser proibido fazer qualquer pergunta para os mestrandos. Na banca, inclusive. Eu me considero com todo o direito de fazer a pergunta para os mestrandos e para os doutorandos, porque já passei por essa fase, já fui massacrado. Então eu agora colaboro no massacre alheio, né? Vai lá, não Ivan, perguntando as conclusões. Isso. Certo. Qual que é o nosso objetivo com esse estudo? Delimitar, se possível, balizas que permitam a aplicação desse tipo de uma maneira que não seja atentatória aos limites do direito de defesa, do direito de autodefesa e da vedação à autoincriminação e dos limites da atuação do advogado criminalista na investigação criminal. Então, assim, fora outros pontos que acaba não dando tempo da gente abordar aqui de forma mais específica, o resumo geral é esse. Nós temos que verificar uma forma de operacionalizar esse tipo, porque ele muito provavelmente não vai ser extirpado da nossa legislação. Existem, inclusive, projetos de lei que prevêem o crime de obstrução de justiça no Código Penal de forma geral, sem a relação com a organização criminosa, né? Por enquanto, a gente só tem obstrução de justiça quanto à organização criminosa, mas já tem projetos de lei visando trazer isso para o Código Penal com essa mesma redação estapafúrdia. Então, a intenção e a necessidade é, principalmente, conciliar a necessária incriminação de ações que visem impedir e embaraçar investigações criminosas de forma realmente delituosa, né, fora desses limites de autodefesa, de defesa pessoal e defesa técnica, ao mesmo tempo que a gente confira uma proteção adequada aos investigados, conforme os seus direitos garantidos pela Constituição, pelo Código de Processo Penal e pelo Código Penal, e também não tolhendo, não prejudicando a atividade defensiva do próprio advogado, né? Como a gente comentou aqui, a questão da colaboração premiada. Poxa, se vários advogados numa fase de investigação, advogados de vários investigados, se reúnem e ponderam que a melhor estratégia conjunta seria não colaborar, como que isso depois pode ser considerado como obstrução, né? Teoricamente, um desses investigados depois pode trocar de defesa, decidir colaborar e, automaticamente, todos os anteriores que tinham achado melhor não colaborar podem ser vistos como, né, autores de obstrução de justiça. Então, a nossa tentativa é o seguinte, é limitar o tipo e balizá-lo de forma que ele não atente principalmente contra o direito de defesa e contra a atividade advocatícia. E também não atente contra outros princípios do Código de Processo Penal, da Constituição e do próprio Código Penal, que falam, por exemplo, concurso aparente de normas, pós-fato impunível, princípio da especialidade, que são os outros pontos que eu tinha preparado aqui, mas acabamos nem conseguindo abordar. O resumo da ópera é o seguinte, a gente tem que saber exatamente até onde esse crime alcança, porque ou a gente vai estar aplicando ele de forma insuficiente, me parece que não está sendo o caso, ou a gente vai estar aplicando ele de forma descuidada e excessiva, punindo o que não deve ser punido, punindo o que é direito do acusado,
punindo o que é a atividade do advogado. Então, esse é o ponto de preocupação principal. É a minha preocupação também, Ivan. Estão todos aqui agradecendo a tua exposição de forma muito leve, muito dinâmica, muito didática. Eu agradeço muito. É um tipo penal que realmente nos traz muita preocupação, que precisa ser muito estudado, como você está fazendo. Então fica aqui o meu agradecimento enorme a você por ter aceito o meu convite, por ter passado essa hora conosco tratando desse tema. Foi ótimo, muito obrigado. Sou eu quem agradeço, foi uma hora que passou voando, eu nem vi. Verdade. E foi muito prazeroso conversar com o Marlos, ter os nossos amigos que estão acompanhando, e com certeza falar sobre isso me faz pensar mais e ver o quanto eu não sei. Então, fica reiterado aí a inadequação da pergunta que o Marlos fez sobre as conclusões. Não tem por enquanto. Se a gente sabe que não sabe, já estamos no caminho certo. Esse é o parabéns aí pelo teu estudo e foi muito proveitoso, foi muito didática a tua apresentação. Por certo, como a Sandra está dizendo, a gente vai repetir esse tema, vai trazer você, vai ampliar esse debate. Vale a pena. Muito obrigado mesmo, Ivan. Obrigado, uma alegria. Na próxima quarta-feira, dia 11 de agosto, dia do advogado, 17 horas, teremos uma live super especial, com surpresas. Estejam conosco, deixa reservada na agenda. A nossa live de hoje fica gravada aqui no Instagram, no IGTV, Marlos Arnes, e também no canal do YouTube, Arnes de Oliveira e Andreasa, com os comentários. E anote na agenda, amanhã, eu e Guilherme Lucchesi, no Roda de Conversa, trataremos da nova lei de licitações com as advogadas Inayá Botelho, Natasha Lago e o advogado Edgar Guimarães. 5 horas, transmissão ao vivo pelo YouTube Arnes de Oliveira e Andreasa. Hoje o roteiro foi de Ivan Navarro Zonta, apresentação e direção Marlos Arnes de Oliveira e no backstage Luiz Roberto Juraski Lino. Pessoal, grande abraço, saúde, até a quarta que vem. Ivan, valeu, abração. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Obrigado, Marlos.